Olá, tudo bem? Nessa videoaula, vamos tratar especificamente de funções, basicamente definição e suas características, ok? Então vamos lá. O que é função? Tá? Então, podemos definir ou perceber o conceito de função quando temos duas quantidades, né? Duas variáveis, e observamos que há uma relação entre elas. Como vimos, né, na aula passada, onde a gente apresentou conceitos sobre plano cartesiano e gráficos, né, a gente apresentou essa relação entre variáveis, ok? Então, aqui, quando a gente trata também sobre função, tá? Essas duas variáveis, né, essas duas quantidades, né, as variáveis, também são, digamos assim, tratadas. Então, se acharmos que para cada valor da primeira variável existe apenas um valor da segunda variável, dizemos que a segunda variável é uma função da primeira variável. Então, aqui eu já tenho, né, um dado importantíssimo no que diz respeito à situação, né, ser uma função. Então, eu só posso ter um valor, apenas um valor da segunda variável, né, para cada valor da primeira variável. Tá certo? Então, só posso ter um valor da segunda variável para que seja caracterizada como função. Ou seja, a segunda variável é uma função da primeira variável. Importante guardar esse conceito, que vai ser, digamos assim, essencial, né, na compreensão do que seja função. Seguindo, né, uma função é, a rigor, uma tabela organizada. Tá? Na aula anterior, a gente viu, né, que podemos representar tabelas utilizando o plano cartesiano, no qual uma função não é nada além de uma tabela em que todos os valores da primeira coluna estão relacionados aos valores da segunda coluna, sem ambiguidades, ou seja, sem repetição, entre os valores da primeira coluna e os da segunda. A gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente. Exemplos de função. Então, vamos lá exemplificar, que fica sempre mais fácil a compreensão. Então, vamos fazer uma tabela com a seguinte relação. A cada número real x, associamos o seu valor ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. A seguir, podemos acompanhar o que ocorre com essa tabela de forma associada ao plano cartesiano. Então, temos aqui a tabela, né? Do lado esquerdo, que a gente vai ter uma definição daqui a pouco, né, sobre isso, o que representa esse valor esquerdo, e a direita, né, o valor de x, e a direita, no caso, o valor de y, que é igual a x ao quadrado, que é a função de x, y em função de x. Então, para um valor de x igual a menos 2, quando eu tenho menos 2 ao quadrado, significa menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, dá 1 positivo. 0 ao quadrado é menos 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, dá 1 positivo. 2 positivo ao quadrado, 2 vezes 2, 4 positivo. Ok? Então, de posse da tabela, como a gente já sabe e aprendeu, a gente pode montar, né, no plano cartesiano os pontos, né, com as respectivas coordenadas. Então, o ponto A, ele tem como x menos 2, y 4. Ó, o ponto menos 2, 4. Menos 2, 4 positivo é o ponto A. O ponto B, que eu chamo, é o menos 1, 1. X menos 1, y 1. Menos 1, 1 está aqui, ó, menos 1 negativo. No x, y, 1 positivo. Aqui é o ponto B. O ponto C é o x igual a 0, y igual a 0. Na origem, né? É o C, 0, 0. Tá? O D é o valor de x igual a 1 e y igual a 1, para ordenado 1, 1. X igual a 1, y igual a 1, eu tenho aqui o ponto D. E, finalmente, o par ordenado x2, y4, 2, 4, x igual a 2, y 4 positivo, é o ponto E. 2, 4. Então, temos aqui, né, a plotagem dos valores representando essa tabela.
Seguindo, os valores da primeira coluna da tabela dependem explicitamente dos valores da segunda, tá? Ou seja, né, há uma correspondência entre os dois valores que correspondem aí ao par ordenado. Segundo exemplo, desta vez faremos uma tabela com a seguinte relação: a cada número real x, associamos sua raiz quadrada, raiz de x. Então vejamos. Novamente, temos aqui a tabela, começamos com menos 1 e x, aí temos na segunda tabela a raiz de x. Então, raiz de menos 1, no campo, nos valores dos reais, né, dentro dos reais, ela não existe. Eu não posso ter raiz quadrada, né, de número negativo. Então, né, esse valor, né, não existe, né, nos reais. Então, menos 1 não existe a sua correspondência, né, no lado aqui do valor da função, que é a raiz de x. Agora, para x igual a 0, raiz de 0 é 0. Para x igual a 1, raiz de 1 é 1 também. Para x igual a 2, raiz de 2, né, raiz quadrada de 2, que é aqui representada por raiz de 2, está aqui, tá? É o valor da função. Para x igual a 3, a função é raiz de 3. Y, raiz de 3, tá? E para... Aqui no caso, aqui não faz sentido, né? Aquele valor de 3 repetido novamente. Então, aqui deveria ser 4, tá? Em vez de 3 é 4, tá? Tem um errinho aí do sistema aí do Sava. Então, aqui 4, o valor de y, né? Raiz de 4 é igual a 2, tá? Aí seria perfeito, tá bom? Aqui na sequência 0, 1, 2, 3, aqui logicamente seria 4, tá? Então, vamos em frente. Então, os pontos estão aqui. Começamos aqui, o menos 1 não existe, né? A raiz de número negativo não existe. O primeiro a existir aí vai ser o 0, né? Raiz de 0, então na origem aqui, o A. O B, raiz de 1, é próprio 1, tá? X igual a 1, y igual a 1. O 2, raiz de 2, x igual a 2, raiz de 2. Raiz de 2 ele dá aproximadamente 1,4, tá? Então, 2 está aqui mais ou menos no meio, 1,4. 3, para x igual a 3, né? Eu tenho o valor, né, do y igual a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Não chega a ser 2, é 1,7, que é o ponto D. E o outro ponto, né, para x igual a 4, que ele não está apresentando, tá? Que seria o ponto E, x igual a 4, então vai dar a função y igual a 2. Então, seria um pouquinho mais aqui para frente. E aí, eu estaria plotando aí o gráfico que representa, né, essa função y igual a raiz de x. Continuando, percebemos que menos 1, como eu falei, em particular, não gera valores em nossa tabela, pois estamos trabalhando apenas com números reais. Então, no campo dos reais, raiz quadrada de menos 1 não existe. Note que todo valor maior ou igual a 0 possui um lugar em nossa tabela, né? O que mostramos ali, né? Existe uma função, existe um y cuja raiz de x, né, seja positiva ou igual a 0. O caso é que os valores menores que 0 não fazem parte dela, ou seja, não faz parte dessa função, porque, como falamos aqui em cima, né, não existe raiz quadrada de números negativos. O maior conjunto de valores admissíveis de uma função, em analogia à primeira coluna de nossas tabelas, é conhecido como domínio da função, tá? Ou seja, aquele lado esquerdo ali, né, que eu enfatizei, que eu falei que ia denominar mais à frente, os valores que x assume, né, chama-se domínio da função, ok? Ali da primeira coluna, tá, da tabela. A segunda coluna, o y, a gente vai definir em outro momento. Terceiro, qual é o custo de azulejar qualquer parede quadrada com azulejos quadrados de 10 centímetros, que logicamente corresponde a 0,1 metro, né? 10 centímetros é igual a 0,1 metro, de lado.
sabendo que cada metro quadrado dos azulejos é vendido a R$ 32,00 nas casas Pitágoras. Tá? Então, cada azulejo tem 0,1 metro de lado e o metro quadrado, né, desse azulejo custa R$ 32,00. Então, vamos lá. Para solucionar essa questão, temos de analisar o problema e entender as suas variáveis, tá? Como a gente definiu função. Primeiramente, devemos perceber que o metro quadrado depende do comprimento do lado do quadrado, tá? Ou seja, o lado, né, específico do quadrado. Assim, podemos fazer uma primeira tabela. Então, vamos lá. Primeiro, classificado da seguinte forma: tem o lado da parede quadrada, parede em metros quadrados, quantidade de azulejos, ok? Então, o lado da parede quadrada, se o lado tiver 1, né? Então, a parede em metros quadrados vai ser 1 metro quadrado. Em 1 metro quadrado, quantos azulejos eu tenho? Se cada azulejo corresponde a 0,1 metro, é isso? Então, eu vou ter, na verdade, para ser 1 metro quadrado, em 1 metro eu tenho 10 azulejos. Então, 10 vezes 10, 100 azulejos, tá? Considerando que o quadrado tenha 1 metro de lado. Então, se o lado da parede for quadrado, né, no caso, for de 2 metros, né, ou seja, né, onde eu tenha que, de repente, fazer lá, colocar o azulejo, tenha quadrado de 2 metros, né, então, esse quadrado, né, sabendo que a área de um quadrado é L ao quadrado. Se o lado do quadrado é 2, então, 1 metro quadrado, né, a quantidade de metro quadrado desse quadrado que tem lado 2, vai ser 2 ao quadrado, que é igual a 4 metros quadrados a área. Tá? Então, se para um metro quadrado, como a gente calculou aqui, temos 100 azulejos, para 4 metros quadrados, né, desse novo lado do quadrado, cujo lado é 2, tá? Eu vou ter 4 vezes o valor de 1 metro quadrado, que corresponde a 100 azulejos. Então, para uma parede de 4 metros quadrados, eu vou ter 400 azulejos. Basta multiplicar 4 vezes o valor de uma parede com 1 metro quadrado, que tem 100 azulejos. E para, no caso, né, de um quadrado que tenha 3 metros de lado, cuja área vai ser 3 vezes 3, 9, né? 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, a parede de 9 metros quadrados, quantos azulejos a gente vai utilizar? Basta fazer a multiplicação de 9 vezes a quantidade de azulejos em 1 metro quadrado, que é 100. Então, 9 vezes 100, 900. Ok? E se o meu quadrado, né, tem um valor de x de lado, né, a minha área, né, em metros quadrados vai ser x vezes x ao quadrado. E a quantidade de azulejos, como a gente está usando o mesmo raciocínio, vai ser x ao quadrado vezes a quantidade de azulejos de 1 metro quadrado, que corresponde a 100 azulejos. Então, vai ser x ao quadrado vezes 100, como está indicado aqui. Ok? Então, é importante compreender essa correlação. Seguindo, né, para preencher a última coluna, basta entendermos quantos azulejos de 0,1 metro de lado são necessários para preenchermos 1 metro quadrado. Então, para 1 metro quadrado, significa dizer que cada lado tem 1 metro. Tá? E se cada azulejo, como eu falei, tem 0,1 metro, tá? Então, em 1 metro eu vou ter 10 vezes 0,1, que é 1 metro. Então, vai ter 10 azulejos vezes 10 azulejos, que vai dar o total de 100 azulejos por metro quadrado, como a gente viu. Então, podemos perceber que a quantidade 100, né, 100 azulejos, representa o número necessário de azulejos para preencher 1 metro quadrado de azulejos, que, como vimos, né, custa R$ 32,00 nas casas Pitágoras. A cada 100 azulejos, ou seja, a cada metro quadrado de azulejo custa R$ 32,00. Sendo assim, existe uma relação de a cada 100 azulejos, corresponder a R$ 32,00. Concluímos, então,
que a tabela final relaciona a metragem da parede com o custo em azulejos, tá? Ok? Ou seja, o lado da parede quadrada é igual a 1, ou seja, 1 metro quadrado, que corresponde ali a 100 azulejos, né, como a gente viu, custa R$32, tá? O lado da parede quadrada 2, né? Se a parede tem 2 metros de lado, que corresponde a 4 metros quadrados, como a gente viu, né, vai ser 4 vezes 32, ok? E no caso de uma parede de 3 metros de lado, né, e a área 3 vezes 3, 9, vai custar 9 vezes 32, que é o custo de um quadrado, né, de 1 metro quadrado, como aqui em cima. E finalmente, se eu tenho uma parede que tem x metros, né, de lado, x vezes x ao quadrado, então o custo em azulejo vai ser x ao quadrado vezes 32. Então aqui a gente fez outras referências em termos de valor de custo, né, comparando com a outra tabela que a gente fez com relação à quantidade de azulejos, tá? Fizemos uma correlação. Então a gente pode observar aqui, né, que o primeiro, né, para 1 metro, né, lado da parede quadrada de 1 metro, né, lado do metro, o ponto A é aqui, como a gente viu, 32. Para 2 metros, vai ser 32 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 128, tá? O reais, tá aqui. E assim sucessivamente. Para 3 vai ser 9 vezes 32, que aí lhe dá praticamente 300, né? No gráfico ali o custo, tá bom? Então, esse aqui já seria uma outra variável, outra função do custo em função do lado, tá bom? Que dá esse gráfico aí. Daí a relação que expressa o custo e a metragem da parede é custo em relação à da parede, que é o x, que é igual a 32 vezes x ao quadrado reais, tá? Como a gente viu anteriormente. E a ambiguidade, o que é isso? Tá? Um conceito importante sobre a construção da relação entre uma tabela e a sua representação gráfica é que ela não pode ser ambígua, tá? Ela tem que ser diferente, né? Ou seja, não pode ter mais de uma conexão. A gente vai detalhar isso mais em frente, logo em frente. Isto é, os valores dos que estamos caracterizando por variável dependente não devem gerar duas possibilidades, tá? A cada x eu só tenho um y a ser associado, né, na segunda coluna, tá? Então, basicamente é isso, tá? Para ficar bem simples. A cada valor da primeira coluna só tenho, né, um valor na segunda coluna. Vamos entender melhor a questão da ambiguidade e por que ela não é uma função, tá? Veja como exemplo uma tabela com as soluções da equação y² igual a x, onde x pertence a zero fechado até mais infinito aberto. Já aprendemos o que significa intervalos, né? Então, aqui já o uso de intervalos. X pertence ao intervalo fechado em zero, ou seja, o zero faz parte, até mais infinito aberto. Então, a tabela está aqui, né? X e, no caso, y² igual a x, tá? Então, para x igual a zero, tá? Y² igual a x. Então, está aqui, tá? Raiz quadrada de x é igual a zero. Para x igual a 1, tá? Y vai ser 1 ou menos 1, ok? Porque dependendo do x, se o x for 1, y² vai ser 1. Se o x, se o x for 1, eu tenho duas possibilidades para y, né? Ou 1 ou menos 1, porque 1 ao quadrado dá 1 e menos 1 ao quadrado também dá 1. Duas possibilidades. E no caso do x igual a 2, da mesma forma, tá? X igual a 2, eu vou ter y igual a raiz de 2 ou menos raiz de 2, tá? Ok?
E no caso de x igual a 3, eu vou também ter duas possibilidades. Para x igual a 3, né, y é igual a raiz de 3 ou menos raiz de 3, tá? Ou para dar, puxar aqui ao quadrado, né, vai dar o valor de x. E, finalmente, para x igual a 4, eu tenho que o y ele pode ser ou 2 ou menos 2, tá? Porque 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado também dá 4. Da mesma forma, repetindo aqui o 3, né? Se x for 3, né, eu tenho que o y pode ser raiz de 3 ou menos raiz de 3. Que raiz de 3 ao quadrado dá 3 e menos raiz de 3 ao quadrado também dá 3, ok? E o importante aqui é visualizar o gráfico para entender essa questão da ambiguidade, tá? Ou seja, para cada valor de x, né, aqui eu tenho, nessa função y2, né, eu tenho aqui dois valores de y, tá? Então, isso é o que caracteriza a questão da ambiguidade, tá? Ok? Então, continuando, que a gente vai ver mais exemplos à frente, e isso aí vai ficar bem claro. Então, neste exemplo, fica clara a ambiguidade pela não unicidade das soluções do problema, deixando-nos o dilema em cada ponto, se estamos considerando a parte positiva ou negativa. Então, voltando aqui rapidamente, né, vamos ter dúvida, né? Para cada situação aqui, tá? Por exemplo, para x igual a 1, como a gente viu, né, eu posso ter o 1 ou o menos 1. Então, esse tipo de dúvida, no caso de 2, eu posso ter raiz de 2, positivo ou menos raiz de 2, e assim sucessivamente. Então, tem duas possibilidades, né? E para a questão da função, isso não é, digamos, aceitável, tá? Então, quando esse tipo de fenômeno ocorrer, diremos que a relação estabelecida não é uma função, ok? Ok? Não pode, porque para cada valor do domínio do x, eu vou ter mais de um valor de y, tá? Na função, e isso realmente não é aceito, tá? Então, não é uma função quando eu tenho ambiguidade, ou seja, mais de uma possibilidade. Portanto, uma função f é uma tabela de pares ordenados com a seguinte propriedade: se x, y e x, b estiverem na mesma tabela, então b tem que ser igual a y, ok? Tem que realmente haver uma igualdade entre eles. Eu não posso ter mais de um valor, né, de y para o mesmo x, tá? Porque isso vai caracterizar ambiguidade e, portanto, não é função. Resumindo, uma tabela não pode conter pares ordenados distintos que possuam o mesmo primeiro elemento, ou seja, o mesmo x. Para o mesmo x, eu só posso ter um valor de y, um valor de f de x, um valor da função, tá? Importantíssimo compreender esse conceito. Então, sendo f uma função, o domínio de f é o conjunto de todos os x, como a gente já falou, para o qual existe um y, tal que o par xy esteja na tabela f, faça parte, né, da tabela que eu esteja trabalhando, tá? Logicamente, né, tem que estar de acordo com o que eu estou tratando especificamente. Existem funções diferentes, então cada função ela tem sua característica, mas sempre obedecendo essa definição do domínio é o conjunto de todos os x para o qual existe um só y, tal que o par xy esteja na tabela f. Dessa forma, ao observarmos um gráfico no plano cartesiano, o que devemos perceber a fim de entender se ele representa uma função é se as retas verticais o tocam em um único ponto. Então, para ser função, tá, nos gráficos,
A reta vertical só pode tocar o gráfico efetivo em um ponto apenas. Se tocar em mais de um, não é função. Então vejamos, né, os exemplos. Esse aqui não é função, ó, com o traço vertical, ó, ele tá tocando aqui nesse ponto de baixo, no ponto de cima. Então, para esse valor de x aqui, que está no eixo horizontal, ele tem esse y em cima e esse y embaixo. Portanto, esse é um gráfico que não caracteriza função. Então, não é função. Esse outro aqui, da mesma forma, também não é função. Por quê? Porque esse valor de x aqui, o ponto que corta o eixo horizontal do x, ele admite um valor de y aqui em cima e esse valor de y embaixo. Dois valores de y para o mesmo x. Então, não é função. Tá? E esse terceiro aqui? Esse terceiro aqui a gente observa que, tá? Para esse valor aqui de x, eu só tenho ele, né? Só tenho o valor de y, só tenho o valor de uma função, tá? Para esse valor de x aqui, ó, esse aqui dessa reta vertical, eu só tenho esse valor aqui de baixo como função. E, finalmente, para esse outro valor de x aqui na reta vertical, encontra aqui o gráfico somente nesse ponto em cima. Portanto, aqui está um exemplo de um gráfico que é função, porque a cada valor de x eu só tenho um valor de y de correspondência. Então, esse caso é função. Então, esses três exemplos aqui caracterizam muito bem o que seja uma função, ok? Através da interpretação gráfica. Sempre associamos as tabelas a uma figura no plano cartesiano. Isso a gente já viu desde a última aula, né? Que representa todos os pontos possíveis das tabelas em questão. Essas figuras são chamadas de gráficos, né? Gráfico de uma função. Quando as tabelas representarem de fato uma função, a imagem será chamada de gráfico de função. Reconhecimento e contexto. Agora apresentaremos uma série de exemplos a fim de que você possa entender que nem sempre podemos, de forma explícita, construir a tabela, embora a relação com o gráfico ainda se faça presente. Então, ou seja, nem sempre eu vou ter uma tabela associada a uma função, mas posso ter uma imagem ou algo parecido, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. A ilustração a seguir mostra um homem andando por um brinquedo em um parque. Então, está aqui. Tem um homem andando em um brinquedo em um parque. Então, o que está se movimentando, o que está variando é o homem. Logicamente que o parque aqui é fixo, né? Não varia, tá bom? Então, a partir da imagem, quais diferentes medidas podemos ver em função do tempo associadas à ilustração? Então, somente o homem que vai estar variando através do seu movimento, né? E também, né, eventualmente, ele pode se abaixar, fazer algum tipo de movimento na vertical também, tá? Então, a altura do homem pode variar em relação ao solo, não é isso? E sua velocidade varia em função do tempo, né? Como ele está andando, ele pode acelerar o passo, retardar, coisa do tipo. Então, essas são as duas situações, né, as duas variáveis que a gente pode perceber. A altura dele em função do solo, ele pode se abaixar para fazer algum tipo, amarrar o cadastro, sei lá, pegar alguma coisa no chão. E também a questão do movimento dele, o andar dele, tá bom? O segundo exemplo, né, a ilustração a seguir apresenta um recipiente sendo cheio por água, tá? Então, está aqui uma torneira aberta, uma vasilha e aqui, né, a água sendo, né, captada, né, pelo recipiente. Então, aqui, a partir da imagem, quais diferentes variáveis podemos ver em função do tempo associados à ilustração? Então, tem de imediato, né, a questão do volume, né, de água que está sendo, né, admitida aqui no recipiente com o tempo, né? Ele vai, a quantidade de litros de água, volume, né, vai aumentando. E também
a questão da variação do tempo, né, para encher, né, a velocidade com que ela enche o recipiente. Então, posso associar esses dois casos. Tá? Então, como eu falei, a quantidade de litros de água, o volume, né, que está dentro do recipiente, e a velocidade em que o recipiente fica cheio, o tempo que leva para encher o recipiente. Tá? Então, variam em função do tempo, tanto o volume, a quantidade de litros, ou o tempo a velocidade para encher. Os gráficos dos exemplos que acabamos de ver representam uma tabela em que a quantidade de água no recipiente ou a altura da cabeça do homem, né, como a gente falou, variam sem ambiguidade, né? Não tem mais de uma possibilidade, só tem uma apenas, em função do tempo. Cada momento, né, ou o homem está de pé ou agachado, né, ou andando, né, uma determinada velocidade. Ou o recipiente também, né? Tá no início do recipiente, pode chegar até o meio, até completar o recipiente. E essa velocidade com que, né, o recipiente é preenchido com água. Apresentando assim o conceito de função, tá? Como a gente já tinha definido. Exemplo, a imagem mostra um gráfico do desempenho do corredor Usain Bolt ao conquistar o recorde mundial dos 100 metros rasos no Campeonato Mundial de Atletismo. A reta vertical apresenta a velocidade do corredor em metros por segundo, ms, né? E a reta horizontal mostra a distância percorrida em metros. Tá? Então, o gráfico é uma função que mede a velocidade do corredor em cada momento da trajetória. Tá? Então, vamos ver. Então, está aqui o gráfico, como foi falado, né? No eixo das ordenadas, no eixo dos y, a velocidade, no eixo do x, a distância em metros que ele percorre até completar o trecho de 100 metros. Então, o gráfico é esse aqui. Ó. Então, a gente observa que é uma função da velocidade em função da distância, porque a cada distância, né, 10 eu só tenho aqui uma posição, né, a cada 20 eu tenho uma, 30 uma, a cada momento, né, que eu checo aqui, eu tenho somente um valor de y, né? Ou seja, da função velocidade. A cada posição, a cada distância, só tenho apenas uma posição indicada na velocidade. Portanto, é uma característica de um gráfico de função. Vamos a um exercíciozinho aqui, só para a gente fixar. Qual das opções a seguir não apresenta um gráfico de função? Não apresenta. Então, aqui o primeiro A, a gente pode observar que para cada x eu só tenho um y, tá? Não tem mais de um. Então, é a função A. O B também é facilmente perceptível, né? Cada x eu só tenho um y, né? É a função. Opa, o C já não é. Porque, por exemplo, para esse x aqui, eu tenho aqui um y embaixo e um y em cima. Então, esse C não é. A letra D, eu tenho aqui, então esse aqui faz a interface, ou seja, a cada x eu só tenho um y, é a função, e aqui da mesma forma, tá? Então, resposta, letra C, como a gente já havia antecipado. O segundo, em 2020 houve uma pandemia global provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Tal pandemia trouxe danos incalculáveis às economias globais e provocou milhares de mortes pelo mundo inteiro, a Covid, né? O estudo de epidemiologia do epidemiologista Neil Ferguson, do Imperial College, apresentou um gráfico mostrando requisitos de leito de circuitos de cuidados intensivos, UTI, por 100 mil habitantes em diferentes cenários. Então, vejamos. Então, tem aqui a situação, leitos de terapia intensiva por 100 mil, né, de habitantes, tá? E aí o gráfico, né, que tem uma série de parâmetros, né? E aí, em agosto de 2020, que é essa situação aqui, né, agosto de 2020, aqui amplificado. Então, aqui o vermelho mostra o número de leitos de UTI por 100 mil habitantes que a Inglaterra possuía em 2019, antes do surto, né, que é uma quantidade bem
pequena. O preto mostra a epidemia não mitigada, né? Valores bravos da epidemia. O laranja mostra o isolamento do caso, né? Ainda estava ali. O amarelo mostra o isolamento dos casos e a quarentena das famílias, tá? Que está aqui. O amarelo aqui embaixo. O verde mostra uma estratégia de mitigação com o fechamento de escolas e universidade, o verde. O azul mostra o isolamento de casos, a quarentena doméstica e o distanciamento social das pessoas com mais de 70 anos. Então a gente percebe o quê? Que o período mais crítico, né, é aqui entre maio e junho, né, que praticamente já envolve, né, todas essas situações aqui, tá? E em agosto de 2020, né, dá uma, como está destacado aqui, né, aparentemente toda essa situação crítica ela já começou a ficar legal, né, ficou já praticamente diminuída, né, em agosto de 2020, que é o que está indicado aqui. Tá? De momento é o que a gente pode destacar, né? Vamos ver o que ele está pedindo. Quando o sistema de saúde inglês volta ao normal em todos os cenários? É o que a gente acabou de falar, agosto de 2020, né? Ou seja, praticamente aquelas partes críticas, todas já chegaram a um nível aceitável. E quando ocorreram os picos em todos os cenários? Foi basicamente o que a gente viu, né? Entre, acho que maio e junho, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Resposta: o gráfico deixa claro que os picos se concentram durante os meses de maio e junho, como a gente comentou, e não só em maio ou só em junho. Teve aquele período ali que encaixou praticamente todas aquelas situações destacadas naquelas cores, tá? Entre maio e junho foi o período mais complicado e já em agosto já dentro do aceitável ali. Agora vamos conversar um pouquinho sobre máximos, mínimos e raízes de uma função, tá? São tópicos, né, muito importantes aí dentro da compreensão do que seja, né, uma função. Então, raízes ou zeros, vamos ver o que é isso aí. As raízes ou zeros de uma função f serão os valores no eixo x, no eixo OX, tá? Que também fazem parte da sua função tabela xy, onde y é igual a f de x. Então as raízes estão sempre no eixo x, tá? Quando o gráfico cortar o eixo x, ali é o valor da raiz da função, ou zero da função. Outro detalhe importante, que para a gente, digamos assim, não ficar em dúvida. Quando eu falo y, é o mesmo que f de x, ou quando eu falo f de x, é o mesmo que y. Ou seja, y é f de x, ou seja, y é função de x. Então, ou y ou função de x é a mesma coisa, tá? Então, quando se falar em y, eu estou falando de função de x, f de x. E da forma ao contrário também, tá? Então, isto é, correspondem aos valores x que são associados ao zero, ou seja, x e o y0. Então, o zero da função são os valores de x quando y for igual a zero. São os valores de x tais que f de x, ou seja, o y, seja zero. Graficamente, são os valores da função que se encontram sobre a reta horizontal, eixo OX, como eu já tinha antecipado, né? O zero da função está sempre no eixo horizontal, o eixo das abscissas. Exemplo 1. Descreveremos o conjunto das raízes apresentadas no gráfico das funções a seguir. Tá? Então, aqui, o gráfico ele está representado por essa reta azulzinha aqui, ó. Tá ok? Que vale, né? Ou seja, e aqui é y igual a 1. Na realidade, o gráfico é esse aqui, y é constante. Não é o azulzinho, não. O azulzinho é o eixo das abscissas, tá bom? Então, abscissa é o azulzinho, na vertical, a ordenada. E o valor do meu gráfico aqui é y igual a 1, que é essa reta paralela ao eixo x, tá? Então, vamos analisar isso.
Neste gráfico, podemos perceber que o gráfico da função nunca vai tocar o eixo AX, né? Já que ele é paralelo ao eixo X, né? Vai de menos infinito até mais infinito, tá? Com o valor fixo de y igual a 1. Então, para qualquer valor de x, o meu valor de y, a minha f de x, é igual a 1. Então, é uma função constante, né? Ela não toca no eixo x. Então, esse tipo de gráfico é conhecido como gráfico de uma função, como eu falei, função constante. O conjunto de todas as suas raízes é vazio, não tem nenhuma raiz, porque em nenhum momento esse gráfico toca no eixo x. Para termos raízes, como a gente falou, o gráfico tem que tocar o eixo x. Exemplo 2. As raízes de uma função são os valores da primeira coordenada cujo gráfico da função f está sobre o eixo OX. Então está aqui. Aqui o gráfico agora, ó, é essa reta, tá? Que passa, ela corta o eixo das ordenadas, o eixo y, em 2. Ou seja, esse ponto aqui é quando o x é igual a 0, o y é igual a 2. E também corta o eixo horizontal, né? O eixo do x, em x igual a 1. Então, quando x igual a 1, o valor de y, o valor da função é 0. Tá? Ou seja, aqui é o zero da função, x igual a 1. Neste gráfico temos uma única raiz, x igual a 1, que é o único ponto em que o gráfico corta o eixo do x. Exemplo 3. Quais são as raízes das funções a seguir? Tá? Então, vejamos, figura A, eu tenho aqui os pontos que ela corta o eixo x. Corta aqui em menos 1, corta em 0, corta em 1, corta em 2. Esse é o primeiro. O segundo, ela toca aqui o 0, né? Depois o 4 até mais infinito. Então, vamos lá. Então, a função A possui 4 raízes, como a gente viu, menos 1, 0, 1 e 2. A função B, a figura B, possui infinitas raízes, né? É o 0, como eu falei, e aqui de 4 a mais infinito. Intervalo 4 a mais infinito, então, infinitas raízes. Tá bom? Máximos e mínimos de um gráfico. Vamos ver o que isso significa. Devemos sempre ter em mente que quando falamos em ponto de máximo ou mínimo de um gráfico, este é um par ordenado, um elemento da nossa tabela. Tá? Tem lá o x e o y, par ordenado, que vai representar o ponto máximo ou o ponto mínimo. E por isso possui dois valores associados, né? O x e o y. Continuando, tá? Aqui tem o par ordenado, x e y. O x, o momento em que ocorre o evento. E o y, a altura do ponto em relação ao eixo OX, tá? No que diz respeito a máximos e mínimos de um gráfico. Então, o valor de x é o que geralmente chamamos na literatura de máximo ou mínimo, tá? É o valor de x, ou ele vai ser máximo ou mínimo. O valor de y, que é a minha f de x, minha função de x, é o valor máximo ou o valor mínimo. Então, tem uma ligeira diferença. Quando eu pedir qual é o máximo ou o mínimo da função, é x. Agora, quando eu falo qual é o valor máximo ou o valor mínimo, acrescentar a palavra valor, então eu estou me referindo, né, ao y ou f de x. Ok? Então, vamos lá. Exemplo. De acordo com o gráfico, temos, tá? Aqui está o gráfico, bonitinho. Então, vamos lá. O máximo da função ocorre em... Está aqui o máximo, o valor máximo. Essa função tem o valor máximo e o mínimo. O máximo, o ponto máximo está aqui em cima, o ponto mínimo aqui embaixo. O máximo da função, ele está falando do x. É menos, x igual a menos 0,45, que está aqui. E o seu valor máximo, então está se referindo ao y, que é 165. Então, y, que é o f de menos 0,45, né, f da função do x, né, menos 0,45, que é
é 1,65, tá? Na realidade aqui é 1,5, 2, né? Aqui não é 165 não. 1,65, tá bom? Então, máximo e valor máximo. Da mesma forma, o mínimo, onde ocorre o mínimo, está aqui, ó, em 1,4, tá? Mínimo x igual a 1,4. E o seu valor mínimo está aqui, menos 1,21, tá? Y é igual a f de 1,4, f de x igual a 1,4, é igual a menos 1,21, ok? Então, a definição, a característica do que seja máximo, ou valor máximo, ou mínimo, ou valor mínimo. Dado o gráfico de uma função f, o ponto de máximo ou mínimo, x, f de x, tem a propriedade de ser o ponto mais alto ou mais baixo do gráfico, como a gente enfatizou no exemplo anterior. O gráfico a seguir mostra o nível de água em um reservatório durante o ano de 2015. Se os níveis de água no reservatório dependem dos níveis de chuva da região, quais os meses do ano em que mais choveu e em que menos choveu no ano de 2015? Então vejamos, né? Nível de água em milímetros, tá? Então de janeiro a dezembro. Onde mais choveu, aqui em fevereiro, né? 250. Onde menos choveu, se a gente for olhar, foi em agosto, tá? Que deu aqui o máximo 250 milímetros, mínimo 10 milímetros. Então, a resposta, o mês de fevereiro teve o maior volume de chuvas. Além disso, podemos perceber que em novembro choveu mais que em setembro. Se, porventura, eu quisesse fazer uma relação entre determinados meses, no caso aqui, entre setembro e novembro, novembro choveu mais, deu 90 contra 30 de setembro, por exemplo. Zeros da função do segundo grau, tá? Efetivamente, né, as raízes, né, da função, quando for o caso. Se o delta, né, é o B2 menos 4AC, aqui a gente vai dar uma breve revisão de solução de equação do segundo grau, tá? Rapidinho. Se delta é maior que zero, então a função possui dois zeros reais distintos, ou seja, ela vai cortar em 2 pontos, a função vai cortar em 2 pontos do eixo x, o gráfico da função vai cortar em 2 pontos do eixo x. Se o delta for igual a zero, o B2 menos 4AC for igual a zero, então a função possui um zero real duplo, tá? Vai ser duas raízes reais, só que porque ela vai tocar em um ponto somente do eixo x. E se delta for menor que zero, o B2 menos 4AC, que é o delta, então a função não possui zeros reais, ela não toca o eixo x. E aqui, como eu falei, tem um breve resumo de equação do segundo grau com uma incógnita. Então, vamos ver, o modelo da equação do segundo grau é aquele onde tem o ax² mais bx mais c igual a zero, com esse a, o b e o c pertencentes aos reais, e o a tem que ser diferente de zero, já que para ser uma equação do segundo grau, para ter um x com expoente 2, o a não pode ser zero, tá? Pode ser qualquer valor diferente de zero, tá? E como a gente deve se lembrar, né, as raízes, né, de uma equação de segundo grau são dadas, né, por x igual a menos b, o valor desse b aqui, da equação geral, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E o delta, que eu falei tanto aqui em cima, é igual ao B2 menos 4AC. Está aqui, ó, o delta é o B2 menos 4AC. E aí, novamente, se o delta for maior que zero, tá? Então, as duas raízes são reais e diferentes. Eu vou ter um x', observe aqui que o x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ter um x' que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, valor positivo, e o x2' menos b menos raiz de delta sobre 2a. Agora, se o delta for igual a zero, tá? Então, as duas raízes são iguais, reais e iguais, raiz dupla. X' igual a x2' igual a menos b sobre 2a. Porque se o delta é igual a zero, né, esse elemento aqui some, sobrou somente, né, menos b sobre 2a. Então, vou ter duas raízes cujos valores, né, são, né, menos b sobre 2a. E se o delta for menor que zero, então eu não tenho
nenhuma raiz real, porque eu não tenho raiz quadrada de número negativo, como a gente falou. Então, ela não toca o eixo do x. Então, soma das raízes. A soma das raízes, x' mais x2' é menos b sobre a. Tá? Menos b sobre a, soma das raízes. E o produto das raízes, x' vezes x2' é c sobre a. Então essas são informações importantíssimas, como uma breve revisão para esse tema que a gente está tratando sobre zeros da função do segundo grau. Então, continuando. Exemplo, determinar os zeros da função y, ou f de x, né, que é y, igual a x2 menos 4x menos 5. Tá? Aqui eu tenho que o a é 1, né, só para lembrar, o b menos 4 e o c menos 5. Tá? De acordo com a equação geral do segundo grau. Ax2 mais bx mais c. Então, devemos resolver a equação do segundo grau, x2 menos 4x menos 5 igual a zero, já que eu estou querendo buscar, né, os zeros dessa função aqui. Então, igualo a função, né, a zero. x2 menos 4x menos 5 igual a zero. E vou resolver essa equação do segundo grau. Primeiramente, eu acho meu delta, que é b2 menos 4ac. Tá? O b2, né, é menos 4 ao quadrado, está aqui. Menos 4 vezes o a é 1, 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 5. Resolvendo essa operação, tá? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Né? Então, 20 mais 16, 36. Delta igual a 36, que é um valor maior do que zero. Então, a gente vai ter duas raízes, né, distintas. Né? Vai cortar em dois pontos no eixo dos x. A função tem dois zeros reais diferentes. Né? Duas raízes ou dois zeros que vão cortar, né, o eixo do x, o gráfico. Então, primeiro, menos b mais ou menos, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Substituindo o valor, quem é b? b, como a gente viu, é o menos 4. Então, vai ser menos b, né? Menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 36, como a gente encontrou aqui, sobre 2a. O a é 1, né? 2 vezes 1. Então, vai ficar menos com menos dá mais, né? 4, mais ou menos raiz de 36 é 6, né? Então, está aqui o 6, 2 vezes 1, 2. Então, as raízes vão ser 4 mais ou menos 6 sobre 2, ou seja, 4 mais 6 sobre 2 e 4 menos 6 sobre 2. Então, zeros da função. A positiva, 4 mais 6, 10, dividido por 2, dá 5. E 4 menos 6 dá menos 2, dividido por 2, dá menos 1. Tá? Então, 5 e menos 1. Interpretação geométrica das raízes, tá? Outra situação, tá? Então, tem aqui um gráfico específico de y, é o f de x, né? Em função de x, com essa característica aqui, tá? Os zeros da função aqui, é fácil perceber que são os pontos onde o gráfico da função corta o eixo do x, que corta aqui, ó, em menos 1, é o zero da função, e corta também em 3, é outro zero da função, menos 1 e 3 para esse caso específico. Coordenadas do vértice da parábola que representa a função de segundo grau, f de x igual a x2 mais bx mais c. Então, vamos ver as coordenadas do vértice. Então, basta aplicar essas fórmulas. O x do vértice, né, que é o ponto de máximo ou de mínimo, né, é menos b sobre 2a. Tá? Menos b sobre 2a é o x do vértice. E o y do vértice é o menos delta, o b2 menos 4ac, né, sobre 4a. Dois pontos importantes para você encontrar, né, as coordenadas do vértice. X do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Exemplo, determinar as coordenadas do vértice V da parábola que representa a função f de x igual a menos 5x2 mais 3x menos 1. Então, A, menos 5, B, mais 3, C, menos 1. Então, vejamos. Na função f de x menos 5x2 mais 3x menos 1, novamente o A é menos 5, o B 3
e o C menos 1. E o delta, o B2 menos 4AC. B3, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, 4 vezes menos 5, vezes C, que é menos 1. 4 vezes menos 5 vezes menos 1. 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 5, menos 20. Menos 20 vezes menos 1 dá 20 positivo. Com menos 20. Então, 9 menos 20, menos 11. Então, delta é menos 11. Então, já sei que esse gráfico não corta o eixo do x, tá? Como a gente já aprendeu anteriormente. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos b, o b é 3, né? Então, vai ser menos 3 sobre 2a. 2 vezes menos 5. Então, 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 3 sobre menos 10 vai dar 3 décimos, né? Positivo. O y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta é menos 11, então menos 11 vai dar mais 11 sobre 4a. 4 vezes menos 5 dá menos 20. Tá? Então vai ser 11 sobre menos 20 ou menos 11 20avos. Ok? Então o vértice é o ponto x, 3 décimos, e o y, menos 11 20avos. Então, para essa função, esse aí é o ponto da coordenada pedida. Tá? Valor máximo ou valor mínimo da função do segundo grau. Pelos gráficos das funções quadráticas, dependendo da posição da parábola, concavidade para cima ou para baixo, a função pode ter um valor mínimo ou um valor máximo. Então, vejamos estas situações. Então, os valores mínimos ou máximos correspondem à ordenada do vértice da parábola. Essa ordenada que a gente estudou no slide anterior. X do vértice, Y do vértice, vai caracterizar, né, os valores máximo ou mínimo. Então, quando A for maior que zero, eu tenho que a concavidade é voltada para cima. Então, esses casos aqui são os 3 casos possíveis que eu tenho. Tá? Aqui, delta maior que zero, corta o eixo x em 2 pontos, 2 raízes. O vértice, as coordenadas do vértice, como a gente aprendeu, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Tá? Esse aqui. Para a maior que zero, concavidade voltada para cima. Para delta igual a zero, como a gente aprendeu, né, o gráfico toca somente o eixo x em um ponto. São 2 raízes reais iguais. Mas o valor aqui do vértice é o mesmo. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. E quando delta for negativo, ou seja, e para a maior que zero, o gráfico concavidade para cima e não toca o eixo do x, como está aqui. Mas as coordenadas do vértice também vai ser menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Tá? Então, lembrando, o A for maior que zero, ou seja, A positivo, né? Concavidade voltar para cima, então eu tenho um ponto de mínimo. Tá? Esses pontos aqui são de mínimo, né? Menor valor. Aqui os valores vão aumentando. Tá? Então, para A maior que zero, eu tenho valor de mínimo. Concavidade para cima. No caso de A menor que zero, o A sendo negativo, a minha concavidade é voltada para baixo, como está aqui, ó, nos 3 casos. E nesses 3 casos tem valor de máximo. O ponto aqui do vértice é o valor máximo dessa função. Tá? Ele vai crescendo, chegou aqui, depois começa a baixar. E os valores, no caso para delta maior que zero, como a gente pode observar, temos 2 raízes diferentes que cortam o eixo x. E o vértice, da mesma forma, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Valor de máximo para a menor que zero. Concavidade para baixo. E quando o delta for igual a zero, o gráfico só toca o eixo x em um ponto, 2 raízes iguais. Concavidade para baixo, ponto de máximo também do gráfico, né? Está aqui, o máximo é esse ponto. E as coordenadas do vértice, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a também. E, finalmente, quando o delta for negativo,
o gráfico não vai tocar o eixo do x, tá? Porque o delta é menor que zero, mas eu vou ter também ponto de máximo, tá? Que vai ser esse aqui, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, como a gente pode ver, concavidade voltada para baixo, tá? Então, primeiro caso, né, daqui para baixo, no caso, delta igual a zero, né, de zero para baixo, e no caso de delta menor que zero, desse ponto, né, para baixo, ponto de máximo, concavidade voltada para baixo, delta, o A negativo, A menor que zero. Então, resumindo, se A for maior que zero, y do vértice menos delta sobre 4A é o valor mínimo da função, como a gente já falou. Se A for menor que zero, o y do vértice é o valor máximo da função, tá? Concavidade voltada para baixo. A maior que zero, o valor mínimo da função, concavidade voltada para cima, menos delta sobre 4A. A menor que zero, concavidade voltada para baixo, é o valor máximo da função, também y do vértice menos delta sobre 4A. Exemplo, a função f de x é igual a x2 menos x menos 6 admite valor máximo ou valor mínimo. Qual é esse valor? Tá? Primeiro, analisando o A. O A é igual a 1 mais 1, é maior que zero. Então, ela admite, como a concavidade é voltada para cima, admite valor mínimo. Tá? Concavidade voltada para cima. E qual é esse valor? Vamos ver. Então, como A é igual a 1 e 1 é maior que zero, a função admite valor mínimo, como já falamos. E esse valor, basta calcular o delta, né? B2 menos 4AC. O B, cadê o B? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 6. Aqui é 1, 4 vezes C é 24, menos dá mais, 24 mais 1, 25. Tá? Então, delta é igual a 25. Então, o valor mínimo ali, no caso, vai ser menos delta, menos 25 sobre 4 vezes 1. Tá? Ok? Que vai dar o y do delta, o y, né, do vértice igual a menos 25 dividido por 4. Tá? Menos 25 dividido por 4. Então, novamente ali, né, menos 20, como já falamos, menos delta sobre 4A, menos 25 sobre 4 vezes 1, menos 25 dividido por 4. Então, o valor mínimo, y, igual a 25 dividido por 4. Ok, pessoal? Espero que essa videoaula tenha sido útil para você. Tá? Agradeço pela participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá!